noite, sou a psicóloga Bruna, atuo nessa área em torno de 3 anos, na área clínica, com crianças e adolescentes. Já trabalhei com adolescentes em entidades e também realizo algumas palestras. Hoje irei então falar um pouquinho sobre a homossexualidade. Antigamente era considerada então como uma doença. A partir de 1975 deixou de ser classificada como uma patologia e passou a ser classificada como uma orientação sexual. Entende-se então que a homossexualidade nada mais é do que aquela pessoa que tem um desejo afetivo por uma outra do mesmo sexo. Assim como um heterossexual irá se relacionar em seu relacionamento, o homossexual também poderá vivenciará o seu relacionamento, porém com alguém do mesmo sexo. Pode-se falar numa reversão, então a pessoa ela deixou de ser homossexual, ela foi curada? Não. Hoje a gente percebe muito na sociedade algumas pessoas que tiveram sim um relacionamento homossexual e atualmente estão se relacionando com alguém do sexo oposto. Mas isso não quer dizer que ela foi revertida ou que ela foi curada. Eu prefiro muito mais falar então que ela encobertou esse desejo sexual, afetivo por alguém do mesmo sexo, por conta às vezes da religião, do preconceito, da família, o ambiente em que ela vive, o trabalho, mas não que ela deixou de ser homossexual. Ela ainda continua tendo o desejo, continua tendo a atração por alguém do mesmo sexo, mas por conta do ambiente que ela está inserida, muitas vezes do preconceito, ela então preferiu se relacionar com alguém do sexo oposto. Mas não que ela teve a reversão ou que ela foi curada. Também não existe nenhum tratamento que possa fazer essa reversão ou então a cura, como a gente falou. A pessoa ela nasce gostando do mesmo sexo ou é uma opção? Não é uma opção, porque ela não vai com o tempo dizer hoje eu sou homossexual, amanhã então eu sou heterossexual ou bissexual, enfim. Ela nasce com o sexo, então masculino ou feminino, porém a sexualidade dela vai sendo construída ao longo do desenvolvimento que ela está inserida, o ambiente, a estrutura familiar que ela convive, e isso vai sendo transformado no desenvolvimento, com as experiências, as crenças que ela está sendo elaboradas, desenvolvidas, e aí sim a gente pode falar na sexualidade. As crianças que passaram por um abuso sexual ou um estupro, isso também vai determinar a sexualidade? É uma questão assim um pouco delicada para a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes a criança que é abusada sexualmente, muitas famílias acabam omitindo isso ou não acreditando muitas vezes na criança. Muitos dos abusos são acontecidos dentro da própria família e dentro da própria casa. Quando a criança traz essa informação, muitas vezes os pais não acreditam. Então, não é feito um trabalho emocionalmente nessa criança e ela vai desenvolver uma aversão em relação àquele sexo oposto. Então, muitas vezes o menino que foi abusado por uma mulher pode sim futuramente desenvolver uma aversão por aquele sexo feminino e com isso ele passa a se relacionar então com uma pessoa do sexo masculino. Assim como as crianças abusadas, as que foram adotadas então por casais homossexuais também poderiam então ser homossexuais no futuro? Não. As crianças podem ser adotadas por homossexuais, assim como um casal heterossexual. E nem por isso os responsáveis, a estrutura familiar dos responsáveis vai determinar a sexualidade. Assim como se fosse um ambiente então, de crime, de drogas, também iria determinar a condição futura dessa criança. É uma comparação que a gente pode fazer. O que eu percebo é que essas crianças futuramente irão ter uma visão diferente em relação
a opção sexual, a orientação sexual, o que é a sexualidade, o que é um casal heterossexual, o que é um casal homossexual, tendo uma visão um pouco mais ampla do que muitas vezes as outras estruturas familiares, até mesmo em relação à discriminação, ao preconceito, tendo uma visão um pouco diferente. Na atualidade, a gente tem sim ainda, né, muitas famílias de padrão conservadoras, padrões rígidos, né, que a gente via muitas vezes lá atrás, por conta da religião, por conta, né, da estrutura familiar que tinha. Hoje ainda existe sim, poucas, né, acredito que são poucas famílias, mas que ainda permanecem esses padrões. E muitas vezes essas famílias acabam, né, colocando que a mídia influencia a sexualidade da criança, né, ou do adolescente, tendo uma aceitação hoje maior? Acredito que sim, mas não que influencie a orientação sexual. Eu acho que ela favorece para que a criança ou adolescente consiga se expor hoje de uma maneira mais fácil. Porque hoje, apesar do preconceito, é muito mais aceitável. Então a gente tem na mídia, televisão, tem novela, tem filmes que trazem esses assuntos que são atuais. Então, acompanhando isso, elas conseguem ter uma força maior por conta desse trabalho que é feito em relação ao preconceito, à homofobia. Então, existe um amparo maior em relação à mídia para que as crianças e os adolescentes consigam futuramente a expor e a assumir aquela orientação que tem. E também é muito mais falado hoje em todos os lugares do que antigamente. A sociedade ela ainda é sim preconceituosa, porém é muito mais aceito, como já foi dito. As pessoas aceitam muito mais hoje e é muito mais falado abertamente sobre esses assuntos do que antigamente, mas existe sim um preconceito. O preconceito ele não é uma doença, mas é uma interpretação errônea que a gente tem sobre determinado fato, determinada situação. Muitas vezes acaba sendo distorcida por conta da vivência, do ambiente que a gente está inserido, e cada um possui suas crenças, possui seus pensamentos e acaba distorcendo alguns fatos. A gente ouve muito hoje falar sobre o debate de gênero, que está muito sendo questionado esse assunto, e o que eu acho que seria, né, importante isso nas escolas. Acredito que a escola deveria trabalhar muito mais o conteúdo, além do que a gente vê, né, na grade curricular, que é a prevenção dos métodos contraceptivos. Então, a escola deveria, sim, ter um programa de conteúdo em relação à sexualidade, orientação sexual, o que é cada um, as orientações, os desejos, a valorização, então, do sexo, do corpo, tudo isso para favorecer e o adolescente ter uma base mais concreta, mais de conteúdo para futuramente ele ter um bom padrão aí de vida. Mas não que a escola trabalhando o gênero, né, o debate de gêneros, irá favorecer ou influenciar o jovem a ser o que ele, se ele ser um homossexual ou um heterossexual. Não, é para fazer um esclarecimento de conteúdo, de mais informações, até para futuramente evitar também o preconceito, discriminação. Então, ter uma educação voltada mais além do conteúdo de matemática, português, ciência, mas também a parte mais de humanização do ser humano. O preconceito ele nunca irá acabar, sempre vai existir, porém hoje é mais aceitável, mas ainda existe sim uma parcela de preconceito na sociedade. A gente pode comparar isso com um círculo viciante, é uma cadeia de vício, porque lá atrás, antigamente, a gente tinha o preconceito com os escravos, os negros, que ainda também existe contra os negros, mas existe muito mais ainda o preconceito também com os homossexuais. Então, sempre vai surgir algo novo, diferente. Lá atrás eram os negros e os escravos, hoje homossexuais e outras questões também
de preconceito, que uma hora vai acabar e vai surgir uma outra coisa nova para ser aí o preconceito. Bom, hoje é um pouquinho então sobre a homossexualidade. Se tiverem dúvidas ou precisarem de mais informações, esclarecimentos, podem entrar em contato pelo meu telefone 996 23 21 19 ou por e-mail também, que é bvs_ira@hotmail.com. E eu também tenho uma página no Facebook, Psicóloga Bruna Valentim dos Santos, que podem também entrar em contato e acompanhar um pouquinho do meu material que eu coloco sobre o meu trabalho. Boa noite.